E vejam, Vossas Excelências, que esse é um problema que afeta não apenas ao público, mas que interessa aos servidores. Não é à toa, senhora presidente, que foram sindicatos de diferentes categorias que impetraram mandados de injunção perante o Supremo Tribunal Federal para que aquela corte, diante da inação do Congresso, editasse umas regras que tornassem viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos mandados de injunção a que me refiro, 670 e 712, impetrados por entidades sindicais, baixou norma, legislou em nome do Congresso, legislou diante da omissão do Congresso, estendendo para os servidores públicos as normas relativas à empresa privada no que couber. E o problema é esse, no que couber. Porque, evidentemente, as relações de trabalho no serviço público têm peculiaridades que as distinguem de uma maneira radical daquelas que são travadas no setor privado. No serviço público não se trata, quando há conflito, de conflito entre capital e trabalho. Quando o trabalhador da iniciativa privada faz greve, ele castiga o patrão, que deixa de extrair, como se lê ainda nos livros de economia política em que eu aprendi na minha mocidade a tentar decifrar alguns mistérios do sistema capitalista. No momento em que se interrompe a produção da mais-valia, vulnera-se o lucro e o bolso do patrão. No caso do serviço público, quando há conflito entre o governo e o servidor, quem paga é o cidadão. O cidadão que paga tudo, que paga o funcionamento do governo, que paga indiretamente o salário do servidor público. O serviço público está sujeito à regra, o princípio de não interrupção. Os salários dos servidores públicos são pagos em razão de leis de iniciativa exclusiva dos chefes de poder, que devem observar, na sua elaboração, os limites da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, são questões delicadas, melindrosas, mas cuja complexidade não justifica o Congresso Nacional ficar de braços cruzados e permitir que o Supremo legisle em seu lugar. Em nome do público, em nome dos que pagam os nossos salários, dos salários dos servidores, dos congressistas, em nome dos contribuintes, é preciso que o Congresso tome uma atitude que se reclama, que ele mesmo se atribuiu quando elaborou a Constituição. Normas que possam reger, por exemplo, o período de aviso prévio antes da deflagração da greve. Normas que estimulem e facilitem a composição extrajudicial dos conflitos. Normas que disciplinem a questão sempre difícil, melindrosa, do pagamento dos dias parados. Normas que garantam um patamar mínimo de serviços a serem disponibilizados pelos servidores que porventura estejam em greve, conforme a essencialidade do serviço que prestem. Evidentemente, o servidor do serviço previdenciário, do serviço de saúde, de educação, tem, em relação ao funcionamento geral da sociedade e as demandas dos cidadãos, tenha sob a sua responsabilidade serviços de uma essencialidade indiscutível. E é claro que uma greve nesses serviços deve preservar um patamar mais elevado do que outros menos essenciais. Certas categorias não podem fazer greve pura e simplesmente. Juiz não pode fazer greve. O juiz é titular de um poder. O poder de julgar, de aplicar a lei. E, no entanto, há 3 meses atrás se ouviu, por parte de associações de magistrados, a ameaça de greve. Assim como, no meu entender, policial militar não pode fazer greve. Por uma razão. Polícia militar é militar. Polícia militar tem um estatuto especial dentro da Constituição que a torna sujeita a regras e princípios que regem as Forças Armadas, uma vez que
vez que as polícias militares são força auxiliar e reserva das Forças Armadas nos termos da Constituição. Mas isso tudo tem que ser disciplinado livremente, democraticamente, arduamente, especialmente em ano de eleições, pelo Congresso Nacional. E mais, senhora presidente, o Poder Executivo tem também, aí nesse caso, a sua parcela forte de responsabilidade.